Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Hoje é dia de mais um culto online e isso é motivo de muita alegria, não é verdade? Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo e também compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas recebam a palavra e sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos começar o nosso culto. Primeiro eu quero orar por você que me acompanha aqui nos cultos online, pelos inscritos do canal, para você que está chegando agora também. Senhor, meu Deus amado, estamos aqui, Senhor, reunidos no nome precioso de Jesus, te apresentando esse culto ao Senhor. Que o Senhor receba esse culto que estamos oferecendo, que o Senhor, ó Pai, fale conosco, que o Senhor, ó Pai, salve, liberte, transforme vidas, derrama as tuas bênçãos sobre as vidas de cada um. Repreenda todo mal, todo empecilho, tira todas as barreiras do caminho, dá discernimento e sabedoria ao teu povo que está me acompanhando aqui no canal. É o que eu te peço, te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos louvar o hino 1 da harpa cristã, que é um hino que eu gosto bastante desde a minha infância. E fala de gratidão, né? Deus derrama suas bênçãos, que nós devemos ser gratos a Deus e das promessas de Deus, né? Fala aqui também das promessas de Deus para nós, o que é muito importante. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e poder, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Deus tem chuvas de graça, chuvas de bênçãos para nós. Ele renova as nossas forças e nos abençoa. Isso é maravilhoso. Hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão da Montanha, né? Vamos trabalhar ele aqui nos cultos online. E vamos iniciar o capítulo 6 hoje do Sermão do Monte. E aqui acontece uma mudança muito importante. Nos capítulos 5, Jesus tratou da justiça interior, a raiva, adultério, vingança, amor aos nossos inimigos. Agora ele entra, né, em como podemos ter uma fé que é visível. Trata-se de nossas obras. Então vai falar de esmola, oração, jejum, ou seja, são as nossas práticas espirituais, são as nossas práticas de boas obras, onde a gente consegue ser sal e luz nesse mundo, representando o reino do Senhor. É importante lembrar que nesse capítulo, Jesus não critica as práticas em si, mas ele confronta o motivo dessas práticas.
porque é possível fazer muitas coisas espirituais, muitas obras para Deus, estar envolvido muito com a obra do Senhor, mas com o coração completamente distante de Deus, e isso é muito grave. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Então, o nosso texto de hoje está lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Eu vou usar a nova versão transformadora para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, para que sua esmola fique em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Parece, que Jesus está ali só brigando e chamando a nossa atenção, e muitas vezes, ficamos até com medo de fazer o bem ou de falar que fizemos o bem para alguém. Mas me acompanhe nessa pregação de hoje, nessa mensagem de hoje, que você vai entender que não é bem por aí que funciona, ok? Jesus, ele veio confrontar um problema comum de religiosidade da época, e também daquela época e também da nossa época. Naquele tempo, 3 práticas eram consideradas pilares da vida espiritual, que era dar esmolas, orar e jejuar. Todo judeu considerado piedoso fazia isso naquela época. Então perceba aqui que Jesus não diz se vocês derem esmolas. Ele diz quando vocês derem esmolas. Ou seja, Jesus ele não está anulando a prática das boas obras, mas ele está chamando a atenção do porquê que a gente deve fazer isso. Jesus aqui ele assume que o discípulo pratica a justiça. O problema não é a prática em si, mas é a motivação, são as intenções do coração relacionadas a essa prática. E Jesus usa uma palavra muito forte que é hipócritas. Jesus usou essa palavra várias vezes. E nessa palavra, quando Jesus usa essa palavra, nós podemos entender e perceber que os hipócritas naquela época, eles estavam fingindo. Eles estavam fingindo fazer um bem de todo o coração, e não era essa a verdade. Eles faziam bem para poderem chamar a atenção, para poder parecer que eram pessoas muito boas, muito maravilhosas, muito próximas de Deus, sendo que essa não era a verdade que habitava o coração deles. Ou seja, eles praticavam uma espiritualidade, uma fé em Deus de forma performática. Jesus descreve que pessoas davam esmolas, mas elas queriam ser vistas, aplaudidas, reconhecidas. Ele usa essa linguagem forte de anunciar trombetas. Ou seja, as pessoas elas faziam as coisas e já saíam anunciando para serem aplaudidas e reconhecidas. Elas queriam a glória para si e não para Deus. E a ideia então aqui nessa passagem, quando Jesus fala, que anunciava ali com trombetas as suas boas obras, é que é sobre aquelas pessoas estarem transformando generosidade em espetáculo. E aqui se encontra algo também muito atual. Hoje não existem trombetas. A gente não sai falando tudo para as multidões, assim, para as pessoas próximas. Mas existem stories. Não existem praças públicas mais para as pessoas verem o que está acontecendo. Mas existem as redes sociais. E por isso eu te chamo para refletir como você tem vivido a sua fé em Deus, como eu tenho vivido a minha fé em Deus. Nós precisamos refletir isso, porque com as redes sociais as pessoas postam ali seus devocionais todos os dias, uma vida impecável, uma vida imperfeita, todo dia arruma a cama, todo dia faz devocional, porque acordou cedo e a pessoa é muito produtiva, é muito eficiente no reino de Deus, nos seus outros afazeres, mas será que é tudo isso mesmo? Nós somos tão imperfeitos, a vida é tão incerta. Tem dia que o dia é de um jeito, no outro é de outro. Um dia a gente tem um problema, no outro dia a gente tem outro problema. Tanta coisa acontece no meio do caminho de uma vida relativamente perfeita que as pessoas
postam nas redes sociais. E um dos perigos das redes sociais é alimentar o nosso ego. É a gente fazer as coisas e publicar querendo reconhecimento, likes, seguidores, aplausos, fama, querendo a glória desse mundo. Nós, como cristãos, precisamos usar as redes sociais para a glória de Deus. Lógico que podemos trabalhar, sim, podemos usar algumas técnicas saudáveis trabalhando com as redes sociais, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus e não para atender os nossos próprios desejos carnais. E eu acho interessante que Jesus diz que essas pessoas religiosas que gostavam de mostrar o bem que elas estavam fazendo, elas recebiam uma recompensa. Então, por isso que as pessoas muitas vezes exibem tudo que elas fazem, todo o bem, todas as boas obras nas redes sociais, com uma intenção de receber uma recompensa. E elas acabam sim recebendo uma recompensa. Mas essa recompensa é a aprovação humana. E quando dependemos da aprovação humana, a palavra depender já demonstra aí que é uma escravidão. Depender é uma escravidão, é uma prisão. Quando nós não focamos na glória de Deus, nós nos tornamos cativos, nós nos tornamos prisioneiros dos nossos próprios desejos e da aprovação do ser humano. E convenhamos, agradar o ser humano é muito mais difícil do que agradar a Deus. Se você começar a analisar bem a Bíblia, você vai perceber isso. Às vezes a gente acha o contrário. Nossa, como é difícil agradar a Deus, como é difícil fazer o que Ele quer. Mas na verdade não é. O que é difícil é você viver para agradar pessoas. Porque as pessoas, elas agem como se elas fossem um saco sem fundo, sabe? Elas sempre vão pedindo mais e pedindo mais e pedindo mais. E quanto mais você dá, elas nunca ficam satisfeitas. É só olhar o comportamento das pessoas na internet, né? Se você faz uma transição capilar, você já não é tão bonita mais porque seu cabelo não tá liso. Se usa óculos, agora tá usando óculos, então não tá tão legal mais. De repente, em relação a uma foto que você posta, parece que você tá mais gordinha ali, aí as pessoas já acusam. Se emagrece um pouco, já tá passando mal, já tá doente, já perdeu muito peso. Então as pessoas estão sempre criticando, estão sempre cobrando e é impossível agradar as pessoas. Por isso que o nosso foco em tudo que fazemos deve ser agradar a Deus. E com isso as pessoas certas, elas vão ficar, elas vão permanecer. E muitas que estão no caminho, de perdição vão acabar vendo que existe uma forma diferente de se viver e podem acabar se entregando a Cristo e passando a viver de forma mais saudável também. Muitas pessoas têm trocado a eternidade em Cristo Jesus pelos aplausos passageiros desse mundo. E isso é muito triste. E exatamente essa correção que Jesus traz em Mateus, no capítulo 6, do versículo de 1 ao 4, que lemos aqui. Nós precisamos entender que é possível sim servir, ajudar pessoas, fazer caridade, ter ministério e ainda assim perder a essência de Cristo em nós. Porque Deus, Ele não mede apenas as nossas ações, Ele mede as nossas intenções. Então não adianta você estar dentro da igreja fazendo tudo perfeito, se as suas intenções é o reconhecimento humano. Deus não vai estar recebendo isso, por mais aparência que tenha, por mais bonito que seja aos olhos das pessoas. E o que você prefere, agradar a Deus ou agradar aos homens? Eu acho que por mais que às vezes o nosso coração doa pelas renúncias que precisamos fazer, é muito melhor agradar a Deus, porque Deus nos ama e é misericordioso. E muitas vezes as pessoas são impiedosas e cobram demais. O Pai que vê em secreto. Então Jesus fala aqui que Deus está nos observando em secreto, no nosso secreto, naquilo que fazemos quando ninguém está vendo e também naquilo que está dentro do nosso coração. Isso também revela que Deus vê o coração, as motivações, as lágrimas escondidas e aquilo que não vira postagem não se perde diante de Deus. Então, às vezes você está ali lutando muito, ajudando muitas pessoas, orando, jejuando, ninguém imagina o que você está plantando ali, ninguém imagina o que você está fazendo, mas Deus está vendo e você não precisa, eu não preciso provar nada para ninguém. A gente tem que se firmar na rocha que é Jesus Cristo, permanecer fiel a Deus, porque no tempo certo Ele pode nos recompensar e muitas vezes essa recompensa não é relacionada ao reconhecimento externo das pessoas em relação a nós, mas ao reconhecimento de Deus em relação a nós. E às vezes a gente vai estar precisando de algo, de uma bênção, de um socorro,
de um escape, um livramento no nosso secreto. E Deus vai nos abençoar, mesmo que ninguém veja. Porque o que importa em primeiro lugar é o nosso relacionamento com Deus, é que possamos fazer tudo para a glória dele. Precisamos entender que o reino de Deus, ele não é construído diante de plateias. Ele não é construído no palco. Você pode observar muitas pessoas que têm um chamado honesto e fiel a Deus, que hoje aparece na internet. Eu não posso dizer todas, mas eu acredito que tenham algumas boas pessoas aí que hoje estão aparecendo muito na internet. Você pode ter certeza que antes dela começar a aparecer lá, ela plantou muito no secreto. Então, tudo começa no secreto com Deus. Não adianta você já querer receber aplausos ou reconhecimento, ou que as pessoas te escutem, se você não tem uma dedicação relacional com Deus. Você precisa aprender a se relacionar com Deus no secreto, porque a partir daí ele direciona a sua vida conforme a vontade dele. E você precisa crer e ter fé e confiança de que Deus tem boas coisas para nós. Por mais que talvez aquilo que ele tem para nós não vai ser parecido com aquilo que a gente está vendo na vida do outro e que talvez a gente até gostaria de ver e de fazer também, mas Deus vai ter uma coisa totalmente diferente para nós, e se nós recebermos isso de Deus, nós ficaremos muito mais felizes do que se estivéssemos vivendo exatamente o que o outro está ali vivendo. Então, o secreto, as nossas intenções são muito importantes. Aquilo que está reinando ali no nosso coração, fluindo no nosso coração, é muito mais importante do que aquilo que está no exterior, porque no exterior nós podemos ser hipócritas, nós podemos fingir, nós podemos mentir, podemos usar máscaras, podemos camuflar muita coisa, mas Deus percebe tudo aquilo que está oculto e escondido. Por isso que Jesus veio, chamando essa atenção sobre a forma como devemos fazer o bem ao nosso próximo. O que eu acho muito interessante é uma parte aqui onde Jesus fala, que tudo que a sua mão esquerda fizer, que a sua mão direita não saiba. E por muitos anos eu entendi que toda boa obra que eu precisasse fazer, eu era para guardar segredo absoluto, não era para contar nada para ninguém. Mas o tempo foi passando e eu fui entendendo que não é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está sendo tão literal assim. Ele está falando, nos conduzindo para uma pureza de intenção. Ou seja, tudo que você fizer não é para alimentar o seu ego, é para glorificar a Deus. Você não vai contabilizar, você não vai se autopromover, você não vai também esperar reconhecimento, retorno, gratidão, dessas pessoas que você ajudar. Você vai fazer isso sem transformar a generosidade em identidade humana, sabe? Aquela identidade que todos falam, nossa, mas fulano é bom, ajuda... Balancei a câmera aqui. Fulano é bom, ajuda todo mundo, sabe? Fulano é tão maravilhoso, mas será que é esse tipo de reconhecimento que você realmente quer ter na sua vida? Precisamos também estar atentos que quando o nosso coração ele está saudável na nossa relação com Deus, a bondade, a generosidade, as boas obras, as boas práticas, elas surgem de forma natural. Você faz sem peso, você faz sem esperar nada, você faz simplesmente para glorificar a Deus. E quando nós estamos fazendo algo para glorificar a Deus, nós ficamos mais felizes e mais leves. Tudo isso não precisa de anúncio. E aí você vai me perguntar, mas Michele, o que fazer então, em relação a essas pessoas que publicam aí na internet, missionários, instituições missionárias, ou pessoas que têm algum projeto que ajuda as pessoas, ou até mesmo os animais. Essas pessoas, elas não podem anunciar o que elas estão fazendo, elas não podem pedir ajuda, mobilizar pessoas. Então, elas podem sim, gente, porque a questão aqui não é esconder o que está sendo feito, mas é a intenção do coração. E aí, para responder a essa pergunta, que era uma dúvida que eu tive também durante muitos anos, você encontra um versículo que diz o seguinte, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, que está lá em Mateus 5,16.
Então a nossa luz precisa brilhar, as pessoas precisam ver as nossas boas obras, porque essa é uma forma da gente mostrar o reino de Deus para as pessoas. Então, tem momentos que precisamos sim mobilizar mais pessoas para se envolver com uma obra missionária, com um projeto missionário, com alguma instituição que está ajudando pessoas, crianças, tem muito, né, atualmente. Então, sim, a gente pode divulgar isso, mas temos que estar atentos às intenções do nosso coração, porque o mundo precisa ver a luz de Cristo brilhar em nós. E a melhor forma de fazermos isso é com boas obras, é com boas ações, entende? Mas, ao mesmo tempo, também precisamos entender que nem tudo precisa ser exposto. Já percebeu que com as redes sociais nós acabamos nos expondo demais? Se expor é do ser humano. O ser humano gosta de olhar outro ser humano, de observar outro ser humano, de interagir. Isso é normal, nós somos seres sociais. Muita gente critica postar fotos pessoais, algumas fotos pessoais nas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu acho que isso faz um pouco de sentido. Por quê? Hoje, eu que sou uma pessoa que tem 40 anos de idade, cresci num tempo diferente, que não tinha computador, né? O computador chegou para mim bem depois. A gente tinha álbuns de fotos, sabe? Podia até ter trago algum aqui, porque eu tenho alguns em casa. E sempre quando chegava uma visita, o que os nossos pais faziam? Pegavam esses álbuns de fotos e mostravam as fotos da família para essas pessoas. E ali eles sentavam, conversavam, riam, né, refletiam sobre a vida e tudo mais. Então, a gente sempre teve esse hábito de compartilhar fotos. Muitas fotos, né, igual tem aqui 2 quadros aqui, ó, que tem fotos minhas de quando eu era criança, foto minha com meu filho, quando ele era bem pequenininho. Então, a gente gosta, né, de eternizar esses momentos em fotos. Ou que estamos fazendo, né, algum projeto, algum ministério, alguma coisa em fotos. A gente gosta de transmitir essa mensagem, isso não é errado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que buscar um equilíbrio e entender que nem tudo precisa ser exposto. Tem coisas que a gente guarda no nosso coração, fica entre nós e Deus. E a gente precisa desse equilíbrio para que possamos ter uma vida emocional saudável, uma vida mental saudável e uma vida espiritual, relacional com Deus também saudável. Nem toda experiência que temos com Deus precisa virar conteúdo, precisa ser falado, precisa ser revelado e contado. Tem coisas que vivemos com Deus que não adianta a gente querer dividir com as pessoas, porque elas não vão estar preparadas para receber aquilo, elas não vão entender aquilo. Porque não é a experiência delas, é a nossa experiência pessoal com Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado, né, quando temos oportunidades na igreja, quando vamos conversar com alguém. Tem coisas que eu vivi com Deus que eu não posso jamais trazer a público, porque as pessoas jamais vão entender. Então a gente precisa desse discernimento. Tem boas obras também que a gente não precisa exibir nas redes sociais. A gente simplesmente precisa fazer para externalizar o reino de Deus. E fica por isso mesmo, porque Deus vê no secreto. Nós temos que tomar muito cuidado com uma fé cristã performática, porque às vezes não fazemos o bem para o próximo porque o próximo precisa, mas fazemos para nós mesmos, e isso é egoísmo. Então nós temos que fugir desse tipo de egoísmo. Ou ajudamos de todo o coração para refletir o reino de Cristo, ou então é melhor que nada seja feito. Se o nome de Deus não for glorificado, não for ser glorificado, né, nessa boa prática, nessa ajuda, é melhor então nem fazer, porque Deus não está recebendo. E aí é aquele ponto da mensagem que você é confrontado, né? Você está ali sendo confrontado por essa mensagem, nós estamos sendo confrontados por essa mensagem. O que a gente quer da nossa vida, né? A gente vai querer servir a Deus, glorificar a Deus, ou ficar buscando a aprovação de seres humanos ou a glória desse mundo? Nós precisamos, é aquele ponto da caminhada que nós precisamos escolher entre um caminho ou outro caminho, entre o caminho largo ou entre o caminho estreito, sabe? Por isso que muita gente não gosta desse tipo de mensagem, tem dificuldade de entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela sempre está ali nos podando, como a gente poda uma árvore,
de tempos em tempos. Nós precisamos ser podados também e precisamos ser conduzidos para o caminho da salvação e vida eterna. E isso inclui renúncias e mudanças na nossa forma de viver. Nós não temos que fazer boas ações para sentirmos que somos bons, para sermos validados, para nos sentirmos necessários. Jesus, ele nos ama porque ele é amor, e não por causa das nossas boas obras, ou por quem podemos ser, ou por quem somos, mas é porque ele escolheu nos amar primeiro. Deus valoriza muito aquilo que você faz com a intenção de glorificar a ele, aquilo que ninguém vê, aquela ajuda silenciosa, a oração por alguém que você faz e ninguém está sabendo, o jejum que você faz e ninguém está vendo, a generosidade que é escondida não por medo, não por egoísmo, ou até mesmo por uma autopromoção egoísta ali, sabe, de se sentir melhor do que o outro. Mas Deus dá valor a essas coisas que fazemos sem buscar aplausos, porque Ele sabe que nós estamos fazendo por Ele e não para nós mesmos. Precisamos estar atentos de que Deus vê tudo. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor, inclusive a nossa alma, o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. No reino de Deus, o que você faz importa, mas o porquê você faz aquilo importa muito mais. Então, nós temos que sempre estar atentos, né? Tem uma frase que muitos psicólogos, muitos terapeutas usam para a gente prestar muita atenção nas ações das pessoas. Mas nem sempre isso vai ser válido, porque tem gente que é má, tem pessoas que são ruins, pessoas horríveis, mas que conseguem manter uma máscara de pessoas maravilhosas por causa das suas atitudes, tá? Elas conseguem manipular e camuflar muito bem. Então, temos que estar atentos aos pequenos sinais. Talvez hoje você está se sentindo confrontado, né? Pelas intenções do seu coração. E você percebeu que você estava fazendo para buscar a glória para si mesmo e não para Deus. Mas tem uma boa notícia nesse texto. Esse texto não é para te condenar. Ele é para te redirecionar. Para trazer você de volta para o centro da palavra de Deus, para você viver para Cristo, agradando a Ele em primeiro lugar. É uma palavra que não quer te condenar, não quer te excluir da presença de Deus, mas quer te trazer mais para perto, te purificando o seu coração de toda má intenção, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Esse texto é sobre alinhamento, sobre estar alinhado, não com a vontade do líder da igreja, com a vontade das pessoas, mas estar alinhado com a verdadeira vontade de Deus. Na presença de Deus, não existe comparação, não existe aplauso e nem pressão, é só relacionamento. E isso é maravilhoso, e por isso que a Bíblia fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente livres sereis, porque em Cristo nós somos livres para sermos nós mesmos. E aquilo que não está de acordo, se nós abrirmos o nosso coração, Jesus vai nos moldando, nos fazendo vasos novos. E Ele vai nos conduzindo para o caminho de salvação, para o caminho de coisas boas que Ele tem para nós, e não nos mantém ali, não permite que a gente se perca no caminho do mundo, no caminho que vai nos conduzir para o inferno, no caminho que vai trazer consequências ruins para as nossas vidas. Mateus 6 começa com um chamado profundo. Voltar a ter um relacionamento, uma fé fortalecida na presença de Deus, uma fé verdadeira e honesta na presença de Deus. É uma fé que não precisa de plateia, é uma generosidade que não precisa de aplausos, é viver uma vida que agrada a Deus, mesmo quando ninguém vê. Porque no fim, tudo o que importa não é ser visto pelas pessoas, mas ser conhecido pelo Pai. Então, o mundo espiritual, ele sabe quem somos. Por isso que é importante estarmos sempre posicionados firmemente na presença de Deus, porque o mundo espiritual vai reagir a isso. E Jesus, ele nos lembra, o Pai nos vê em secreto e ele recompensa em amor, em presença e em vida eterna. E isso é mais do que suficiente, e isso é maravilhoso. Por isso nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus, e por isso a alegria do Senhor
é a nossa força. Que você possa, fazer tudo para a glória de Deus, que Jesus também possa me ajudar a fazer tudo para a glória de Deus, porque isso nos liberta de todo julgo, de todo fardo, de todo peso do pecado que esse mundo traz para nós. Espero que essa palavra frutifique mais no seu coração. E eu peço novamente, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam receber a palavra do Senhor e serem abençoadas também. Obrigada por estar aqui comigo em mais um culto online. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.